esforço concentrado para conciliar em 5 dias o maior número possível de processos em todos os tribunais do país. Na conciliação a gente começa a trabalhar essa cultura de paz, que as próprias pessoas sentem, dialoguem e elas pensem na solução para os seus próprios conflitos. A fórmula que deu certo. Em 10 anos, as Semanas Nacionais da Conciliação fecharam mais de 1 milhão de acordos, superando 7 bilhões em valores pagos. Eu estou aqui principalmente para ajudar as pessoas a se entenderem e ela facilitar a comunicação, para ela saber exatamente o que está acontecendo e resolver o problema de modo rápido e fácil. Mudança de paradigma. Em 2015, o Congresso Nacional aprovou 2 normas que colocam a solução consensual de conflitos como protagonista no cenário jurídico brasileiro. Com a vinda do novo Código de Processo Civil, que traz a conciliação como um dos movimentos principais para a resolução de conflitos. A cada mediação ou conciliação nos tribunais do país, menos um processo permanece na justiça brasileira e mais consensual se torna não só o Poder Judiciário, mas toda a sociedade. As ações que foram judicializadas levam à questão do litígio. Quando se busca, quando se consegue uma conciliação, logicamente é uma solução dada aquele processo. E uma coisa é certa, o cidadão está mais confiante por ter em mãos o poder de decisão sobre os seus próprios conflitos. A conciliação ela dá essa oportunidade de você regularizar a sua situação. Não perca, é agora no Justiça para Todos de hoje, que está só começando. Acompanhe a Semana da Justiça Federal. Veja as notícias que foram destaque. Sessão solene na Câmara dos Deputados comemorou os 125 anos da Justiça Federal. O presidente da AJUF, Antônio César Bochenek, e diversos parlamentares relembraram momentos marcantes da trajetória da instituição e fizeram uma reflexão sobre os novos desafios a serem perseguidos. A Justiça Federal passou por altos e baixos, por momentos de glória, por momentos de extinção, até inclusive em 1937. Posteriormente, a reinstalação em segunda instância com o Tribunal Federal de Recursos em 46 e também o restabelecimento da Justiça Federal da primeira instância em 1965. São todos fatos mais antigos, mas que revelam que a Justiça Federal manteve-se firme durante todo esse período e, nos últimos anos, tem desempenhado um papel fundamental para a federação e para a democracia. O processo de interiorização da Justiça Federal a partir de 1987 foi apontado como fundamental para a ampliação do acesso e aproximação com o jurisdicionado. Hoje, nós podemos dizer que mais de 260 cidades brasileiras recebem a Justiça Federal. Então, esse processo de interiorização fez com que a Justiça Federal também se aproximasse mais da população para atender os seus anseios e atender às necessidades das pessoas e dos direitos que são assegurados pelos juízes e desembargadores federais. No dia 3 de dezembro, tomou posse como desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região o magistrado Carlos Augusto Pires Brandão. Natural de Teresina, no Piauí, é juiz federal de carreira. Foi nomeado no dia 12 de novembro pela presidente Dilma Rousseff, depois de compor pela 3ª vez consecutiva lista tríplice formada pelo plenário do TRF1. Promovido pelo critério de merecimento, Carlos Brandão assumiu a vaga do desembargador federal Reinaldo Soares da Fonseca, que agora é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ingressou na magistratura em março de 1997 como juiz federal substituto da 2ª Vara da Seção Judiciária do Piauí, onde se tornou juiz titular a partir de maio de 1999. No TRF1, atuou como juiz auxiliar de 2005 a 2010 e como juiz em auxílio à presidência de 2012 a 2014. Em seguida, foi convocado para assumir parte do acervo processual da primeira turma do TRF1, onde permanecerá em atividade. Não é um tribunal da homogeneidade, não é um tribunal que leva à uniformidade, mas é um tribunal que absorve as várias diversidades e tenta, na medida do possível, equalizar essas diversidades, no sentido de que todas as identidades sejam prevalecidas e sejam preservadas. 2015 é, sem dúvida, o ano decisivo para a conciliação e para a mediação no país.
O Congresso Nacional aprovou duas importantes normas que vão estimular o uso dessas práticas. Vem aí a Lei da Mediação e o novo Código de Processo Civil. Agora, o que antes era uma opção passa a ser obrigatório. Um meio alternativo de resolução de conflitos em que as partes confiam a uma terceira pessoa a missão de aproximar e orientar os dois lados na construção de um acordo. Foi numa sala como essa que a Maria descobriu o que é conciliação. A gente vai tentar negociar com a instituição direta, eles não dão a facilidade, eles não mostram as condições que você pode estar cumprindo com aquela obrigação, né? E a conciliação, ela dá essa oportunidade de você regularizar a sua situação. Dica para os outros? Com certeza. Muitas vezes o conflito parece uma verdadeira queda de braço entre as duas partes. Nessa hora, entra em cena a figura do conciliador. Eu estou aqui principalmente para ajudar as pessoas a se entenderem e ela facilitar a comunicação, para ela saber exatamente o que está acontecendo e resolver o problema de modo rápido e fácil, sem que a pessoa fique prejudicada. Não precisa ser servidor público em um tribunal para se tornar um conciliador. Qualquer pessoa pode conciliar, desde que passe por uma capacitação no Tribunal de Justiça onde vai atuar. A principal característica do conciliador é você tentar dialogar com as partes para facilitar a comunicação e, a partir daí, chegar a resolver o conflito da pessoa, a lide, no caso. Em 2015, o Congresso Nacional aprovou duas importantes normas que colocam a conciliação em destaque: a Lei da Mediação e o novo Código de Processo Civil, que faz da conciliação e da mediação etapas processuais obrigatórias. Nós avaliamos que os passos dados foram importantes, mas que é preciso avançar mais, no sentido de que outros temas, outras demandas possam ser resolvidas por meio da conciliação e da mediação. Importantes ferramentas de resolução de conflitos que, ao lado das decisões judiciais, complementam esse arcabouço do sistema judicial de pacificação dos conflitos. E a conciliação é pauta obrigatória para a JUF. Prova disso foi a criação de um grupo de trabalho durante o primeiro Fórum Nacional de Conciliação e Mediação. A comissão vai realizar o trabalho de análise e compilação de ações relacionadas a esse importante instrumento de resolução consensual dos conflitos. O objetivo do grupo é perceber, estudar e refletir os novos horizontes da conciliação dentro das diretrizes do CNJ, principalmente diante desses conflitos de alta complexidade que têm surgido na Justiça Federal e também num aspecto da conciliação, com a qual nós já temos bastante know-how, a questão do novo Código de Processo Civil e como ele vai influenciar. Ter empatia e conversas francas são fundamentais na prática da conciliação. Basicamente, conciliar é fazer um acordo e que, no fim, ele seja bom para ambas as partes. Na conciliação, a gente começa a trabalhar essa cultura de paz, que as próprias pessoas sentem, dialoguem e elas pensem na solução para os seus próprios conflitos, muito mais do que reduzir nosso quantitativo de processo, que também é muito importante, a conciliação auxilia nisso, mas que essa cultura ela permaneça, né, para que novos conflitos não cheguem até nós. E veja em instantes, uma semana fechada em torno da conciliação. Os conciliadores são muito bons, me ajudaram bastante, tanto da Caixa como os daqui da Justiça Federal. Voltamos logo depois do intervalo.
Em novembro, os tribunais de todo o país dedicaram uma semana à conciliação. A cultura da paz e do diálogo prevaleceu. Praticamente toda disputa tem chance de acordo. O que pesa nessa hora é a disposição em ouvir o outro lado e ceder em alguns pontos para ganhar no final. E isso é certo na conciliação. Todo mundo sai ganhando. É essa a esperança que leva muita gente a participar da Semana Nacional de Conciliação. Muitos casos são para resolver impasses que se estendem por anos na justiça. Milhares de pessoas veem na justiça a única saída para os seus problemas. Um caso comum de pendência que parece não ter fim é a quitação da casa própria pelo Sistema Financeiro de Habitação, regido pela Caixa Econômica Federal. A gente está tendo uma procura boa, estamos com uma média de 25 audiências por dia. Às vezes o cliente não vem preparado para aceitar aquilo que a Caixa está propondo, mas em muitos casos a gente está conseguindo realizar um acordo. O Sistema Financeiro de Habitação foi criado em 1964 por meio da Lei 4.380. A ideia é facilitar a compra da tão sonhada casa própria. O foco principal é favorecer as classes de baixa renda. Grande parte dos brasileiros recorre ao sistema da Caixa Econômica Federal porque tem juros baixos e por ser mais vantajoso do que outros meios de financiamento. Mas nem sempre o que foi previsto na hora da assinatura do contrato sai como esperado. 24 anos se passaram e essa casa ainda não é minha. É de ficar triste, não é? É de ficar de cabelo em pé, porque pelo que eles estão querendo cobrar, eles avaliaram a casa em R$135 mil. Já fizeram uma contraproposta para pagar 70 mil. Como é que eu vou? Vou pagar de novo a casa? Então não é minha ainda. Já tem 10 anos que as pessoas participam da Semana Nacional de Conciliação, que é uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com os tribunais brasileiros. E normalmente é para resolver questões que seriam inviáveis por outros meios burocráticos. A Lia Marques é um exemplo disso. Já tem 11 anos que ela está na Justiça tentando resolver um problema de financiamento. Lia, se o processo continuasse ia ser difícil, né? Muito, porque eu já esperei 11 anos e eu acho que eu ia esperar mais 11, ou talvez mais. Agora, como é que foi a conciliação aqui hoje? Foi muito boa, né? Os conciliadores são muito bons, me ajudaram bastante, tanto da Caixa como os daqui da Justiça Federal. Está satisfeita? Muito. A conciliação é uma oportunidade da própria parte expor seus sentimentos de forma mais informal, porque não há a presença do juiz. Nós, conciliadores, deixamos essa abertura para uma conversa mais informal, onde o acordo é mais maleável, para que as partes conversem e cheguem a um acordo. Desde 2006, mais de 1 milhão de pessoas já passaram por conciliações na Justiça. O valor total acordado nas audiências e homologado pelo CNJ já supera a faixa de 7 bilhões de reais. Só neste ano, foram quase 80 mil sessões e 368 milhões de reais homologados. Só em um dia de conciliação, na Semana Nacional deste ano em Brasília, foram 60 audiências. O objetivo não é discutir direito, é discutir sim uma viabilidade, uma saída, vamos dizer assim, não diria uma terceira via, mas uma saída que seja bom tanto para a parte quanto para a Caixa Econômica. A sociedade do conflito vai passar a ser a sociedade da conciliação e a sociedade do entendimento. Eu acho que é isso que se busca, que todo mundo busca, um novo paradigma para o direito que parte do agente, da parte, das pessoas envolvidas, e não uma coisa que vem de cima para baixo como uma decisão a ser cumprida, é uma decisão construída. Mas para quem precisou entrar na justiça como Sérgio, a conciliação é uma boa opção para quem não tem tempo a perder. Depois de 65 anos de idade eu consegui ter o imóvel, né? Eu já estou desde 2001, quer dizer, eu já vinha vários, mas nunca cheguei a um acordo porque não tinha dinheiro. Agora eu estou tentando ver como é que a gente vai fazer e, se Deus quiser, eu quito isso agora para ficar tranquilo. E a conciliação, ela na verdade é um processo onde duas partes que têm um conflito, elas se unem, elas abrem mão de algo que é importante para elas dentro desse processo, para que as duas entrem em um acordo, para que as duas elas ganhem junto nesse processo e que não haja uma relação de apenas ganha e perda, as duas partes possam ganhar juntas.
veja a seguir, a Semana Nacional da Conciliação completa 10 anos e consolida uma nova cultura no país. Nós estamos no momento em que o número de acordos realizados não é mais o mais importante, e sim como eles são realizados. Em instantes, até já. Há exatos 10 anos, nasceu dentro do Poder Judiciário um serviço onde o cidadão é o protagonista da história. Ele tem nas mãos o poder de decisão para pôr fim a um conflito. Isso sim é conciliar. O programa ganhou corpo, virou norma, conquistou o respeito de magistrados e do brasileiro, que hoje já pensa 2 vezes antes de partir para uma disputa na justiça que pode durar um bom tempo. Superar diferenças pode exigir ajuda de fora. É o que fazem os conciliadores na Semana Nacional de Conciliação. Um esforço concentrado para resolver o maior número possível de processos em todos os tribunais do país. Advogados, servidores e estudantes conduzem acordos nas 5 regiões. Com a vinda do novo Código de Processo Civil, que traz a conciliação como um dos movimentos principais para a resolução de conflitos, né? Ele traz o movimento de multiportas, ele apresenta várias soluções e, dessa forma, as pessoas que se dirigem ao judiciário, elas têm a opção de resolver seus litígios de inúmeras formas. A maioria das audiências ocorre nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Em 2015, completou meia década a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a criação dos centros, parte da Política Judiciária Nacional de Solução de Conflitos. O tom aqui é de conversa. De um lado, a Caixa Econômica Federal. Do outro, clientes que tiveram algum problema com o banco. No centro, a possibilidade de um acordo. No caso da conciliação, ambas as partes saem satisfeitas. Então, ver as pessoas felizes com a resolução dos seus problemas dá uma satisfação muito maior. Então, por isso, acredito que o sucesso já existe, né? Nós estamos no momento em que o número de acordos realizados não é mais o mais importante, e sim como eles são realizados. Uma semana inteirinha para resolver conflitos. Nós estamos no último dia e até agora já foram realizadas mais de 800 audiências. Dessas, 80% terminaram em acordo. Nós estamos aqui na sala onde está acontecendo agora a conciliação da dona Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia, a gente pede licença para conversar com a senhora, licença para vocês também. Terminou em conciliação, a senhora está feliz? Estou, graças a Deus, foi tudo bem, atingiu assim aquilo que eu esperava. Doutora, uma audiência que satisfez ambas as partes? Sim, nós estamos satisfeitos. Eu acredito que a justiça está caminhando para aquilo que a gente precisa, né? Celeridade processual em resolver o problema de uma consumidora. Criada pelo CNJ para disseminar a cultura da paz e do diálogo, a Semana Nacional é um esforço concentrado da Justiça para resolver o maior número possível de ações judiciais por meio da conciliação. A Caixa Econômica Federal tem a conciliação como um dos principais pilares aí da sua atuação no dia a dia aí dos processos. E desde a primeira Semana Nacional de Conciliação, nós somos parceiros da Justiça Federal na busca, na efetividade dessa Semana Nacional de Conciliação. Realizadas desde 2006, as Semanas Nacionais já resultaram em 1.250.000 acordos, superando 7 bilhões de reais em valores homologados. A Caixa Econômica Federal sempre está presente. Para o representante do banco, é sempre vantajoso resolver um conflito por meio do diálogo.
É muito bom justamente porque a conciliação se torna algo positivo para todas as partes. É bom para a Caixa Econômica Federal, que, como o mutirão que nós estamos tendo aqui hoje de recuperação de crédito, a Caixa consegue recuperar valores, recuperar contratos inadimplentes. É bom para o Poder Judiciário, onde nós temos aí uma redução do número de processos em curso. E é bom para a parte também, que tem aqui um fórum adequado para poder solucionar os seus problemas de uma forma rápida, de uma forma célere. E aqui, especificamente quanto à questão dos contratos comerciais, consegue ter uma situação de regularização de sua situação financeira e voltar a consumir, voltar a ter uma situação normal aí junto ao comércio. Quem tiver um processo na justiça e quiser tentar solucionar o conflito por meio de acordo entre as partes, não precisa esperar a próxima semana não. Basta entrar em contato com o tribunal do seu estado para saber como solicitar uma audiência. A conciliação é um serviço do judiciário, ele funciona durante todo o ano, né? E o movimento da Semana de Conciliação é apenas uma forma de demonstrar à sociedade de que esse espaço existe. Como é uma coisa mais recente, né? Então o CNJ promove a Semana Nacional da Conciliação como uma forma de demonstrar números e dizer que é um serviço que nós oferecemos e que de fato tem funcionado. Mas a qualquer momento que o cidadão tiver interesse, ele pode vir à Justiça ou ele pode ingressar com um processo e pedir que o seu problema seja resolvido de forma conciliatória. O cidadão pode fazer ou pode fazer por intermédio de advogado. Com o novo Código de Processo Civil, há uma necessidade de que o advogado esteja presente, porém nós temos e já estamos vendo com os estudos que estão sendo feitos que há as exceções, que são os processos que ingressam naturalmente pela via do juizado especial, né, que são excepcionalizados, ou nos casos em que a pessoa não tenha condição e então teremos um defensor público à disposição do cidadão. A cada conciliação exitosa nos tribunais do país, menos um processo na justiça brasileira e mais consensual se torna não só o Poder Judiciário, mas toda a sociedade. Quando se diz assim, menos um processo na justiça, um processo conciliado, menos um processo na justiça. As ações que foram judicializadas levam à questão do litígio. Quando se busca, quando se consegue uma conciliação, logicamente é uma solução dada àquele processo. Não é que é menos um processo, ele continua sendo processo da justiça, só que com uma solução mais rápida e eficaz. Ou seja, conclui-se aquele processo naquele momento da conciliação. A conciliação é mais rápida, barata e pacífica. Nela não há riscos de erro, na medida em que são as próprias partes que encontram a solução para o conflito. Traduzindo, na conciliação não há perdedor. O advogado ele já vem preparado para litígio, ele não vem preparado para conciliar. Então hoje, com a possibilidade de as universidades incluírem em suas cadeiras, em seu currículo, a cadeira de conciliação, porque o advogado nunca vai deixar de ser advogado, nunca vai deixar de ganhar seus honorários, mas de uma outra forma, levando o seu cliente para inicialmente para uma conciliação, que é agora a situação do Código de Processo Civil, a vigência dele a partir do ano que vem, que obriga a conciliação. Já não é facultativo, é congente. Então, antes do processo dar seu seguimento, ele terá que passar por um procedimento de conciliação. Não havendo conciliação, então ele segue o procedimento normal, ordinário. Mas é importante, primeiro, os conceitos, mudar a cultura, deixar de ser uma cultura litigiosa, passar por ser uma cultura de pacificação através da conciliação. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.